Imagine viver num país onde o preço do pão mudava de um dia para o outro e não era só o pão. Leite, arroz, carne, combustível, tudo ficava mais caro quase diariamente. Essa era a realidade do Brasil no começo dos anos 90. Uma inflação tão alta que fazia o dinheiro perder o valor numa velocidade inacreditável. Para ter ideia do tamanho do problema, em 1993 a inflação acumulada chegou a 2.000% ao ano. Isso era melhor do que em 1990, quando bateu incríveis 6.800% ao ano. Para quem vivia de salário, significava que o dinheiro mal chegava na conta e já precisava ser gasto às pressas antes que perdesse poder de compra. Era comum ver pessoas lotando supermercados no dia do pagamento para garantir comida antes de novos aumentos. Mas essa crise não surgiu do nada, ela foi construída ao longo de décadas. Durante a ditadura militar de 1964 a 1985, o Brasil passou pelo chamado milagre econômico, crescimento acelerado sustentado por empréstimos externos e emissão desenfreada de moeda. Parecia prosperidade, mas era um castelo de cartas. Quando o milagre acabou, ficou a herança de uma dívida externa gigantesca e um modelo econômico insustentável. Com a redemocratização em 1985, a bomba estourou de vez. A inflação disparou e quem mais sofreu foi a população. Vários governos tentaram controlar a crise. Foram 5 planos de estabilização antes do Plano Real. Todos sem sucesso. Em 1986, o Plano Cruzado tentou congelar preços. No começo deu certo, mas logo provocou escassez de produtos e prateleiras vazias. Em 87, o Plano Bresser repetiu a ideia, mas sem sucesso. Em 89, o Plano Verão começou uma nova moeda, o Cruzado Novo. Mas a inflação não cedeu. Depois veio o mais traumático, o Plano Collor, em 1990, que bloqueou as poupanças da população para secar o dinheiro em circulação. O resultado? Pânico, falências e desemprego. E mesmo assim, a inflação voltou. Em 91, o Plano Collor II tentou um novo congelamento de preços, também sem sucesso. Era sempre a mesma receita: congelar preços sem resolver o déficit público ou fazer reformas estruturais. Isso só piorava a desconfiança e aumentava a instabilidade. A hiperinflação virou mais que um problema econômico, era uma tragédia social. Os ricos conseguiam se proteger investindo em dólar ou ativos financeiros. Já a classe média e pobres perdiam poder de compra a cada dia. Comer carne virou luxo. Produtos básicos ficaram inacessíveis. A desigualdade cresceu e o Brasil parecia sem rumo. Em 1992, após o impeachment de Fernando Collor, Itamar Franco assumiu a presidência. O país estava no limite e a esperança era mínima. Itamar, que tinha fama de teimoso e pouco carismático, sabia que estabilizar a economia era prioridade. Primeiro, tentou vários economistas no Ministério da Fazenda, sem sucesso. A inflação continuava alta. Até que em maio de 93, Itamar Franco nomeou Fernando Henrique Cardoso como o novo ministro da Fazenda. FHC não era economista, mas um sociólogo com forte habilidade política. Essencial para aprovar reformas no Congresso, que era fragmentado e cheio de resistências. FHC montou uma equipe técnica renomada, com nomes como Gustavo Franco, Edmar Baixa, André Lara Rezende, Pércio e Pedro Malan. Eles estudaram os erros do passado e decidiram que era preciso um caminho novo. Não bastava trocar moeda ou congelar preços, era preciso atacar as causas da inflação. Nasceu assim o Plano Real, dividido em 3 etapas. Primeiro, um ajuste fiscal para conter os gastos públicos e estabilizar as contas. Depois, a criação da URV, a Unidade Real de Valor, uma moeda virtual para desindexar a economia e, por fim, trocar o Cruzeiro Real pelo Real, com valores estáveis e previsíveis. A URV foi uma sacada genial.
servida como referência de preços estável. Enquanto o Cruzeiro Real ainda era usado fisicamente, assim, salários, contratos e preços passaram a ser expressos na URV, que não variava diariamente. Isso quebrou o ciclo vicioso de reajustes automáticos e ajudou a reconstruir a confiança da população. Ao contrário dos planos anteriores, o Plano Real foi explicado ao público. Houve campanhas, reunião com empresários, sindicatos e o setor produtivo. As pessoas começaram a entender a lógica do plano e isso ajudou a reduzir o medo. Mesmo com críticas, principalmente do Partido dos Trabalhadores e de outros partidos que temiam o impacto nos trabalhadores, mas o governo seguiu firme. Em 1º de julho de 1994, a última etapa entrou em vigor. O real virou a moeda oficial. Diferente de trocas anteriores, não houve pânico nem improviso. A inflação, que havia chegado a quase 50% no mês de julho, despecou para pouco mais de 6% em julho. Era algo inédito para gerações acostumadas a ver preços subindo quase em tempo real. Com a nova moeda, o poder de compra dos trabalhadores aumentou. As pessoas passaram a conseguir planejar compras sem correr aos supermercados no dia do pagamento. Empresas puderam fazer planejamento de custos, investir e crescer. O comércio se reaqueceu, produtos ficaram mais acessíveis para a classe média e a economia ganhou fôlego, mas o ajuste fiscal cobrou um preço. Houve corte de gastos, aumento de impostos e desemprego, principalmente no setor público. Algumas empresas que só sobreviviam na inflação não se adaptaram e fecharam. A estratégia de manter o real valorizado frente ao dólar trouxe benefícios imediatos, mas começou a gerar preocupações sobre competitividade na indústria. Ainda assim, a confiança venceu. O Brasil passou de vilão da hiperinflação a exemplo mundial de estabilização. Em 99, o governo abandonou o câmbio fixo, permitindo que o real flutuasse, e adotou metas de inflação. Um passo doloroso, que causou novas altas temporárias nos preços, mas evitou uma crise maior. O Plano Real mudou mais que números, transformou a sociedade. A estabilização deu ao brasileiro algo que parecia impossível: a chance de planejar o futuro, guardar dinheiro e investir. Entre 93 e 95 houve queda expressiva na pobreza extrema. Milhões saíram da miséria porque os salários passaram a valer de verdade. O Brasil virou referência mundial. A ideia da URV inspirou outros países que também sofriam com a hiperinflação e, internamente, abriu caminho para reformas importantes, como as privatizações e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Hoje, graças ao Plano Real, brasileiros podem comprar, investir e planejar sem medo de ver tudo desvalorizar de um dia para o outro. Essa mudança estrutural não resolveu todos os problemas do país, mas garantiu um futuro mais previsível, algo essencial para quem quer crescer, poupar e investir.